Alô? Boa noite, amada igreja. Que prazer, né? Nós podemos estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. Quero agradecer a você que nos visita. Sejam bem-vindos. Essa não é a nossa casa, mas assim a casa do nosso Deus. Para nós darmos início a este culto, convido a vocês a estarem abrindo a nossa Bíblia em Salmo 113. Salmo 113, versículos de 1 a 4. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Amém. Vamos estar fazendo uma oração? Senhor meu Deus, como é bom, Pai, como é maravilhoso, Pai, nós podemos estar na Tua casa, Pai, para Te louvar, Senhor, para Te servir, Senhor, e para ouvir a Tua voz. Te agradeço, Pai, por cada irmão que entrou à Tua casa, Pai. Que esse momento, Pai, seja somente para Ti, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, Pai, o verdadeiro Deus, ó Pai, que nos ama, que nos perdoa, Pai, e que tem nos chamado, Pai, para nos de Pai. Por isso, ó Pai, nos perdoe, Pai. Nos cura, Pai, das nossas dores, Pai, das nossas falhas, Pai, dos nossos pecados, Pai. Que nada venha atrapalhar as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos Te servir sempre. Abençoe o grupo de louvor, ó Pai. Abençoe o pastor, ó Pai, que tem sido bênção para esta igreja. Que nós possamos estar sempre prontos a Te servir, Pai, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Quero passar a palavra para o grupo de louvor. Boa noite, amados irmãos. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a cada um de nós. Aleluia, louvai, servos do Senhor, foi o que acabamos de ler. E é isso que eu quero te convidar para fazer. Se você pudesse colocar em pé e com muita alegria, mas muita alegria mesmo, nós louvarmos ao Senhor, que é a única razão da adoração. Esperança
Podem se sentar? Adorando nosso Deus, exaltando nosso Deus e com certeza sabendo da presença dele nesse lugar. Com certeza sabendo que quando o povo do Senhor se reúne, Deus se faz presente no meio desse povo e Deus tem prazer de agir na vida desse povo. Tenho convicção plena, irmãos, que nesta noite Deus recebe a minha e a sua adoração, mas de maneira especial Ele nos visita nesse lugar. De maneira especial a sua palavra fala aos nossos corações, de maneira tão especial como só Ele pode fazer, como só o seu Espírito pode fazer. Ele vai tocando a nossa alma, Ele vai agindo em cada um de nós. Queria que você dissesse para esse irmão que está do lado aí: que bom que você está aqui. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do lado e diga isso. Que bom que você está aqui, irmão, porque juntos nós podemos adorar, exaltar e glorificar o nome desse Deus, né? Gosto quando eu vejo um sorriso bonito na igreja, né? No rosto do povo. A gente tem que ser essa igreja alegre, principalmente hoje quando estamos num culto de Santa Ceia. É um momento solene, mas é um momento de mais alegria na vida do povo do Senhor, porque é o dia em que nós lembramos, mais uma vez nós paramos para lembrar a obra feita por Cristo, vencendo na cruz a morte, e nós podemos nos alegrar sabendo que nele nós somos vencedores. Irmãos, na continuidade do nosso culto, eu quero convidá-lo para abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e quero fazer a leitura da palavra do Senhor do verso 10 até o verso 20. A leitura é um pouco longa, mas queria que você acompanhasse a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Isaías capítulo 1, verso 10 até o verso 20. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nesse texto, Isaías 1, 10 a 20: Condenado o culto hipócrita, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Sempre que nós estamos em um momento de culto, sempre que nós estamos em um momento de adoração, ou seja, também em muitos momentos da nossa caminhada, da nossa vida como cristãos ou como pessoas, nós devemos lembrar sempre de um fato: que Deus, na sua santidade, na sua pureza, Ele nunca, em momento algum, compactuou com o pecado. Se tem algo que, na verdade, não fecha com Deus, é o pecado. Tanto que a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Interessante, irmão, que algo assim que a gente pode notar, quem sabe,
quase que como na normalidade dos nossos dias. Quando o dia está nublado, geralmente a gente diz que o dia está como? Não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente vai conversar, o dia está nublado, né? Não, o sol está lá brilhando, mas o dia está nublado. A gente vai conversar e dizer assim: nossa, hoje o tempo está feio, né? Hoje o tempo está feio. Mas por que está feio? Na verdade, o dia está normal, ele tá ali, mas ele está feio, porque tem uma nuvem escura tapando o sol. E quando Deus diz assim que não tem comunhão entre a luz e as trevas, é para a gente entender que se nós não estivermos verdadeiramente sintonizados em Deus e fazendo aquilo que glorifica a Deus, o dia está feio. E aí ele escreve através do profeta Isaías para o povo de Israel, e eu acho assim tão preocupante essa ação que Deus faz e manda o profeta Isaías falar. Por quê? Porque Deus manda o profeta Isaías chamar o seu povo, que era o povo de Israel, dizendo para eles assim: ouçam a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e vós, e prestem ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Ele está chamando o próprio povo de Israel, que era para ser o povo de Deus, de povo de Sodoma e de povo de Gomorra. Quem eram essas duas cidades? Essas duas cidades, infelizmente, foram cidades que foram destruídas com fogo no céu, porque eram cidades pecadoras. Não quero me estender, mas lembrar um pouquinho da história dessas duas cidades. Abraão, o pai da fé, orou a Deus pedindo por essas duas cidades para que Deus não destruísse essas cidades com fogo. E Deus disse: Abraão, eu vou destruir essas duas cidades com fogo, porque ali o pecado é demais. O pecado dessas duas cidades estão aqui, e eu vou destruir essas duas cidades. Aí Abraão disse: Senhor, mas se tiver 50 abençoados, crentes lá dentro dessas duas cidades, o Senhor não destrói a cidade? E segundo os historiadores, dizem que Sodoma e Gomorra tinham mais ou menos 120 mil habitantes entre as duas cidades. E Abraão diz assim: Senhor, se tiver 50 justos lá dentro da cidade, o Senhor não destrói a cidade? Deus disse para Abraão: Abraão, se tiver 50 justos, não vou destruir a cidade. Eu creio que o que Abraão fez? Orou, passou, perguntou para o povo, tentou achar e não achou 50. Voltou para o Senhor e disse: Senhor, me perdoe, mas se por acaso tiver 40, o Senhor não destrói? O Senhor disse: se tiver 40, não destrua. Não achou 40. Senhor, se tiver 30. E para mim encurtar a história, para nós não estender, chegou no final que Abraão disse: Senhor, e se tiver 10? E não teve 10. E Deus mandou fogo do céu e destruiu aquelas duas cidades. Agora Deus está mandando o profeta Isaías dizer para o seu povo: meu povo, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês estão muito parecidos com os príncipes de Sodoma e de Gomorra. E quando vocês fazem o culto de vocês a mim, eu não estou ouvindo. Quando vocês estendem a mão de vocês para mim, eu não estou atendendo. Quando vocês fazem as festas de vocês para comemorar, para louvar, para agradecer a mim, eu não estou ouvindo, porque vocês estão associando a iniquidade ao ajuntamento solene. Vocês estão querendo viver o pecado e me servir, e não é assim, eu jamais ouvirei. Vocês precisam entender que para mim, quando eu olho e vocês levantam a mão de vocês, as mãos de vocês estão sujas de sangue, no sentido do pecado. E vocês precisam entender que eu sou Deus, que quero que vocês se lavem, se purifiquem, que vocês tirem a maldade do coração de vocês, dos olhos de vocês, e que vocês cessem de fazer o mal, que vocês pratiquem e aprendam a fazer o bem, que vocês sejam um povo que pare para pensar e arrazoe sobre o seu pecado e chegue a mim e peça perdão. Porque se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês, mesmo que sejam vermelhos como carmesim, vocês vão se tornar como a lã, e eu perdoarei vocês. E nós, irmãos, como igreja, devemos sempre lembrar que o perdão é estendido a nós, porque muitas vezes nós também erramos, nós falhamos, nós praticamos aquilo que não glorifica a Deus. Mas quando paramos para olhar para as nossas vidas, devemos ter a humildade de nos achegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, é verdade, eu errei, porque eu sei que o Senhor é Deus perdoador. Eu me coloco diante da tua face para pedir perdão. Graças a Deus, irmãos, que através de Cristo e por Cristo, eu e você
podemos nos chegar a Ele e pedir o perdão pelos nossos pecados, pedir o perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e entender que Deus, de maneira tão especial e maravilhosa, nos perdoa, nos lava, nos purifica e age em nossas vidas. Por isso eu quero que você nesse momento ouça um cântico com a família do Claudecir, da Kézia, José, a Maria, e enquanto você ouve esse hino, ou canta junto até, nós vamos pensar nessa nossa condição, irmãos, pecadores, mas louvar a Deus pela oportunidade bendita de Jesus Cristo, em quem nós temos o perdão. Depois de ouvirmos esse hino, ou cantarmos, eu estarei orando e nós estaremos assim pedindo perdão pelos nossos pecados. Boa noite, igreja. Esse hino é muito conhecido, a conversão, e como o pastor falou, nós somos pecadores. Mas graças a Deus, nós andamos cegos por causa do pecado, mas Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. E glória a Deus, nós estamos aqui para louvar o seu nome. Nosso Pai, com todo o nosso coração nos colocamos diante do Senhor nesta hora mais uma vez. Que louvamos, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que glorificamos pela obra bendita da salvação, que glorificamos porque éramos cegos e pela Tua misericórdia, meu Deus, somos alcançados, e o Senhor colocou o Seu Filho naquela rude cruz para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E hoje, de maneira especial, Senhor, nós queremos mais uma vez confessar ao Senhor os nossos erros. Nós queremos reconhecer, meu Deus, a nossa imperfeição. Reconhecemos, meu Deus, que muitas vezes temos pecado em palavras, temos pecado, Senhor, nos pensamentos, temos pecado nas atitudes, temos pecado, Senhor, quem sabe no nosso julgamento. Pecamos, Senhor, quando fazemos e quando deixamos de fazer. Mas com humildade e com reverência, nesta noite pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Tu conheces, meu Deus, o coração de cada um de nós.
sabe qual área, meu Senhor, nós precisamos de uma mudança, Senhor. Nós precisamos de uma transformação, e que ela comece, Senhor, nesta noite, no perdão do Senhor por nós, e nesta ação poderosa do Senhor, para que vivamos uma nova vida, para que vivamos de uma forma que glorifique o Teu nome, que seja de todo ao nosso coração, cantar, foi na cruz, que eu vi o meu pecado resgatado em Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelo perdão que eu sei que o Senhor estende a cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vamos mais uma vez nos colocarmos em pé. Você que pode se colocar em pé, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo de número 150. Você que pode colocar-se em pé, coloque-se em pé, não abra sua Bíblia, Salmo de número 150. Nós vamos fazer uma leitura alternada desse texto, do verso 1 até o verso 6. Um texto de louvor a Deus, de exaltação a Deus. Um texto onde o salmista nos conclama a engrandecer, a bendizer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Salmo de número 150. Eu leio o versículo e a igreja juntos, os irmãos juntos podem ler o próximo, e assim nós vamos ler até o versículo 6, a palavra que nos diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o com sonhos da sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com cordas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Fecha a sua Bíblia aí, irmão. Vamos ver se você está bom de memória. Eu lembro que há uns bons anos atrás, o primeiro salmo que eu decorei foi numa EBF, e quem decorasse o salmo ganhava uma Bíblia. E eu fui para casa e agora decorei o Salmo 156. Mas eu quero que você 150. Eu quero que você 156 não tem, né, irmão? 150. E eu quero que você fale para nós aí agora, sem abrir a sua Bíblia, e não pode colar, Salmo 150, verso 6. É bem facinho. Vamos lá? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Está muito fraco. Vamos lá? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. É maravilhoso saber, irmãos, que Deus, eu acredito que quando Deus ouve um pássaro cantando, quando Ele vê o barulho de uma cachoeira, quando Ele observa todos os seres criados, Deus se alegra, porque tudo foi feito para o seu louvor e para a sua glória. Mas nada é mais bendito ao coração de Deus do que a obra-prima da criação, aquele que foi feito à sua imagem e semelhança, louvando e engrandecendo o seu nome. Você está aqui nesta noite, você está respirando, e você, como ser criado por Deus, aquele que Deus mais ama, aquele pelo qual deu o seu Filho, este ser é você. E Deus terá a alegria de ouvir a sua voz nesta noite aqui, cantando, louvando e agradecendo o seu nome. Porque de todas as criaturas, você, meu amado irmão, é a mais importante, é a mais bela, é a mais preciosa. E quando você o louva, Deus se alegra com o teu louvor. Enquanto nós cantamos o primeiro cântico aqui junto com nossos irmãos do Ministério de Louvor, aqueles que também prepararam o seu dízimo, sua oferta, por favor, irmãos, esteja vindo à frente, apresente o seu dízimo diante do Senhor. E quando nós encerrarmos o primeiro cântico, nosso irmão Kibe Diácono vai estar orando, agradecendo os dízimos e ofertas desta noite. Certo, irmão? Então nós vamos louvar com os nossos irmãos. Depois do primeiro cântico, nós vamos estar agradecendo os dízimos e ofertas desta noite. Entendices,
oportunidade de estarmos na tua casa, Deus. E nesse momento, Deus, nós devolvemos a Ti aquilo que lhe pertence, Pai, e confiando, Deus, que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que nunca nos deixa faltar nada, Deus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo trabalho, Deus, pelos alimentos, pela provisão. Que o Senhor não tem deixado faltar nada em nossa mesa, Pai. Muito obrigado, Deus. Que as mãos que irão administrar esse dinheiro possam ter a tua sabedoria, Deus, e que esse dinheiro possa ser usado para a tua obra. Nós te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. E é esse Deus sustentador que nós continuaremos louvando. Te convido para continuar em pé e com alegria louvamos assim.
que o Senhor, através do seu Filho Jesus, um dia olhou para cada um de nós, olhou para mim, olhou para você, e Ele disse: você é meu, você é do Senhor. É por isso que nós podemos olhar para a cruz e sermos gratos ao Senhor pela sua graça, que nos redimiu e nos comprou para Ele. O passado fica para trás, Ele já não lembra mais. Ele está querendo caminhar conosco pela graça do Senhor Jesus na frente, louvando o nosso Deus. Oh,
lábios do teu povo. E obrigada, Senhor, porque nós podemos cantar, nós podemos te servir com liberdade, sabendo, Senhor, que não há mais nenhuma acusação para aquele que se arrepende e procura caminhar nos teus passos. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe para que sempre tenha em nossos lábios motivos de louvor e motivos de adoração. Ensina-nos, ó Deus, nos momentos alegres te cantar. Ensina-nos momentos de tristeza, de problemas, te adorar, porque confiamos em um Deus que tudo pode. E nós te louvamos e te bendizemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar? Amados irmãos, nós vamos nesse momento ler a palavra do Senhor para a nossa meditação, para a edificação das nossas vidas. E eu queria que você que tem a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura da palavra, nós faremos a leitura no livro de Hebreus, capítulo 2, do verso 14 até o verso 18. Hebreus, capítulo 2, do verso 14 até o verso 18. Quero dividir a minha mensagem em 2 domingos. Hoje eu estarei pregando uma parte desta mensagem e no domingo que vem eu quero completá-la, se Deus assim nos permitir. Hebreus, capítulo 2, verso 14 até o verso 18. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Irmãos, uma das grandes e maravilhosas verdades da Bíblia Sagrada, que sempre alegra o coração do crente, de nós cristãos, de nós servos e servas do Senhor, é que Cristo, de uma maneira tão desprendida, de uma maneira tão maravilhosa, Ele venceu a morte por cada um de nós. E a morte, ela não é mais o fim, na verdade ela é o começo, porque quando nós apagamos de repente aqui nesse mundo, nós temos a grata satisfação de saber que ascenderemos no céu. Esse fato, nós entendemos que Cristo venceu a morte, não podemos também jamais esquecer que a vitória que Cristo conquistou, ela foi conquistada numa grande batalha. E Jesus, segundo o escritor aos Hebreus, ele veio a esse mundo e ele se transformou em homem. Ele sentiu o que é ter corpo, ter carne, ter sangue e participar das mesmas dores, das mesmas provações, dos mesmos sentimentos que eu e você, como homens, sentimos. E Jesus se apresentou nesse mundo e de maneira tão maravilhosa e bendita, irmãos, ele travou esta batalha para que a morte fosse vencida. E diz a Bíblia Sagrada aqui que a partir da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E por esse ato maravilhoso e bendito, nesta batalha travada na cruz, Jesus livrasse aqueles que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E esta batalha da cruz, irmãos, tão desprendida, tão empenhada por Cristo, ela nos traz algumas seguranças muito especiais, que eu queria que você pensasse nesta noite. A verdade é que
quando nós pensamos nessa batalha enfrentada por Cristo, ela nos dá uma segurança bendita. Por quê? Em primeiro lugar, eu queria que você lembrasse, a batalha da cruz nos traz à mente a realidade de que Deus nos ama. Porque se não fosse por um amor desse Deus por cada um de nós, esta batalha não seria travada. Então, se tem algo que distingue, irmão, a segurança que nós temos desta batalha travada por Cristo na cruz do Calvário, e hoje quando vamos celebrar a ceia, vamos lembrar disso, nós devemos lembrar acima de tudo que Cristo se entregou na cruz do Calvário, Ele batalhou isso, Ele se fez homem, Ele veio neste mundo, Ele se entregou por cada um de nós, como nós cantamos aqui no hino, nós éramos inimigos, e mesmo assim Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós, Ele nos amou, Ele fez isso justamente por isso, pelo seu amor por cada um de nós. E você deve lembrar que não importa quem você seja aqui nesse culto nesta noite, não importa qual seja a sua história aqui nesta noite, não importa como os outros olhem para você aqui nesta noite, e não importa como o mundo lá fora olha para você, uma verdade que você deve sempre carregar no seu coração, e tenha certeza disso, meu irmão, em nome de Jesus: Deus te ama, Jesus te ama. Quando nós olhamos para um versículo que conhecemos desde a escola dominical, desde quando criança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós lembramos que Ele amou o mundo. E eu gosto sempre de pensar assim, irmãos, quando a Bíblia fala Deus amou o mundo, não está falando que Ele amou prédios, que Ele amou árvores, justamente para salvar e redimir o perdido, o homem, aquele que estava completamente perdido, e Deus fez isso totalmente por amor. A expressão da Bíblia Sagrada até mesmo é dizer: ninguém tem maior amor do que esse. Deus tem um amor grandioso por nós. É precioso, irmãos, lembrarmos que quando Cristo carregava aquele madeiro, Ele não fazia na pressão dos soldados ou de um exército que estava ao redor dele. O que levava ele a carregar aquele madeiro era a expressão do seu amor. Quando Cristo se sujeitou a ser pregado naquela cruz, e aqueles escravos adentravam suas mãos, e o povo observava todo aquele, num certo sentido, um espetáculo que trazia morte, que estava trazendo tantas dores, ele estava sendo pregado, levantado naquele madeiro, por amor. A expressão maior da batalha travada na cruz, que traz segurança a cada um de nós, meus irmãos, é que Ele verdadeiramente nos ama. E quando Cristo se entregava naquela cruz, e quando Ele travava aquela grande batalha, nós podemos ter certeza que Ele o fazia por nos amar e por verdadeiramente nos ver salvos e redimidos pelo seu sangue, salvos e redimidos pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Quão precioso, irmãos, é que nós lembremos sempre em nossas mentes: Deus me ama. E a segunda expressão que eu quero deixar ao seu coração nesta noite, irmãos, quando nós pensamos na segurança, que segurança a batalha da cruz me traz, essa vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário para mim me traz, é também a segurança bendita e maravilhosa do perdão de Deus para a minha vida. Como é precioso saber, irmãos, que Ele me ama e que Ele também me perdoa. E eu acho tão maravilhosa essa expressão, irmão, de saber que a batalha da cruz, o fato de Cristo ter se entregado na cruz, morrido, vencido a morte, Ele fez também isso para trazer o perdão a cada um de nós. O perdão de Deus é estendido a nós, como eu já disse aqui no começo desse culto: apesar de mim, apesar dos meus atos, apesar do meu jeito, apesar de quem eu sou, Ele me ama e Ele tem perdão para mim. A gente deve lembrar que esse perdão é sempre nos méritos de Cristo e não nos meus méritos. E como é maravilhoso, irmão, nós podemos olhar para a história bíblica em muitos momentos e perceber que tipo de gente Jesus perdoou. E eu quero falar pelo menos de 2 ou 3 personagens rapidinho aqui nesta noite. Um personagem muito especial que Cristo perdoa é desafiador. Ele se chama Zaqueu.
E eu acredito que todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem baixinho. Jesus estava passando em Jericó. E Zaqueu era um homem que morava em Jericó e ele tinha a função de cobrar os impostos. E naquela época, e não diferente das vezes de hoje, né, irmãos? Os cobradores de impostos se aproveitavam do povo. E Zaqueu, por ser um cobrador de impostos, havia ficado rico lá em Jericó. Se o governo romano mandava cobrar, por exemplo, 5%, o Zaqueu cobrava 10%. 5 ele mandava para o governo e 5 ficava para ele. E ele foi ficando riquíssimo. Eu lhes pergunto, o povo de Jericó amava Zaqueu, né? Queriam bem para Zaqueu. E Zaqueu sabe que Jesus vai passar lá em Jericó. E Zaqueu pensou assim: nossa, Jesus, todo mundo fala desse Jesus, eu vou dar um jeitinho de ver ele. E um homem rico na cidade não consegue ver Jesus porque ele era, a Bíblia diz que ele era de pequeno, de baixa estatura, não sei se era que nem o pastor Paulo, sei lá, mas ele pensa assim: para mim ver Jesus passar, eu vou subir numa árvore. E ele está vendo Jesus vindo pela rua, e ele sobe numa árvore, fica trepado lá naquela árvore, e ele olha e percebe: Jesus está vindo, e Jesus está vindo, e a ideia de Zaqueu, não sei se você vai concordar comigo, né? A ideia de Zaqueu era só ver Jesus passar. E de repente Jesus vem chegando, e Zaqueu subido na árvore, o povo dizendo assim: olha que está o abençoado aí, trepado numa árvore agora para ver Jesus passar, né? E de repente Jesus chega debaixo daquela árvore, olha para o Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus, essa é uma história bonita, irmão. Quando Jesus está debaixo da árvore, ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O povão fez o quê? A história lá diz que o povo começou a reclamar: mas meu Deus, vai pousar na casa desse pecador? Deixa eu fazer uma abertura aqui. Se Jesus viesse para Xanxerê, você acha que ele tinha que pousar na casa de quem? Você diz assim: nossa, eu ia pensar, né? Eu estava preparando essa mensagem pensando: vai ter que pousar na casa do pastor. Presta atenção, irmão. Qual a última pessoa que você pensava que Jesus de repente deveria pousar na casa dele? Aqui em Xanxerê, por exemplo, você dizia: nossa, na casa do fulano, aqui da igreja, nossa, Jesus não deveria ir na casa dele, jamais. E aqui tem uma lição para o nosso coração, né, irmãos? E o povo achava, quem sabe, muitos que seguiam Jesus, que eram seguidores de Jesus em Jericó, que viviam ali junto com Jesus, pensavam: hoje ele vai pousar na minha casa. E de repente eles olham e percebem que Jesus está indo pousar na casa de Zaqueu. Na casa desse pecador ele vai pousar. E aí a Bíblia diz que o povo reclamou, o povo chiou porque Jesus ia pousar na casa de Zaqueu. Mas Zaqueu faz o quê? Zaqueu desce a toda pressa e recebe Jesus com alegria. E mesmo que todo o povo estivesse falando assim, ele não poderia pousar lá na casa desse aí, Jesus foi lá, porque Jesus tinha que estender de maneira especial e maravilhosa o perdão ao coração de Zaqueu. E olha que fato maravilhoso acontece, irmão. O amor de Jesus, como eu comecei pregando aqui na mensagem hoje à noite, é tão grande para o Zaqueu, que Jesus entra na casa de Zaqueu, começa a conversar com Zaqueu. A Bíblia não diz o que Jesus pregou para Zaqueu, mas alguma coisa Jesus falou. Que de repente Zaqueu se levanta e diz assim para o Senhor: Senhor Jesus, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus olha para aquele homem que todo mundo condenava e ninguém imaginava que Jesus ia pousar na casa dele. E Jesus diz o quê? Hoje houve salvação nesta casa, porque também esse é filho de Abraão. Quem sabe você veio para o culto hoje, irmão,
e você pensa assim: eu sou uma espécie de Zaqueu. E eu quero te dizer em alto e bom som nesta noite: Ele terá prazer de pousar na tua casa e no teu coração. Ele terá prazer de conversar com você e mudar a tua história. E Ele terá prazer de verdadeiramente abençoar a tua vida de uma maneira grandiosa e maravilhosa. Ele é o Deus que ama o perdido. Imagina comigo a história. O povão que condenou Jesus de pousar na casa de Zaqueu sempre estava acostumado que Zaqueu fosse fazer na casa deles o quê? Sempre estava acostumado que Zaqueu fosse na casa deles para cobrar imposto e levar um pouquinho mais. E eu aprendi essa lição assim, não foi porque mas eu assisti um DVDzinho que nós compramos com o João Paulo, um desenho bíblico, e eu achei bonito a história, porque o autor do DVD fez compartilhou a história, porque Zaqueu disse que ia devolver 4 vezes mais. No outro dia, Zaqueu foi lá na casa do seu José cedo, bateu lá na porta, e quando o vivente abre, quem que era? Zaqueu. Veio cobrar mais um pouco. Zaqueu chega e diz assim: hoje eu vim dizer para você que eu estou devolvendo para você 4 vezes mais do que eu roubei de você. Zaqueu vai lá na casa do seu Pedro, bate, e ele tem expectativa de que agora ia cobrar mais um pouco. E Zaqueu diz: hoje eu vim te devolver 4 vezes mais do que eu roubei você, porque eu tive um encontro com Jesus e Jesus me perdoou, e agora eu vivo para a glória desse Jesus. Irmão, entenda que Jesus te ama, e a batalha da cruz foi travada justamente para que o perdão fosse estendido à minha vida e à sua vida. E se lá dentro do seu coração, em algum momento, você puder dizer assim: Senhor Jesus, eu resolvo. O caso de Zaqueu era que ele era ladrão, ele roubava, ele enganava o povo, ele explorava o povo. Eu não sei qual é o seu caso, mas em algum momento, aí dentro do seu coração, é preciso que você diga: Senhor Jesus, eu resolvo tomar uma outra atitude na minha vida. Porque jamais também Jesus irá perdoar e dar uma outra oportunidade enquanto não houver a atitude de dizer: eu tomo uma outra atitude, eu vou viver de uma outra forma, eu vou consertar aquilo que está errado, porque eu tenho ouvido do Senhor, tenho conhecido do Senhor, e eu quero ser transformado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Zaqueu se levanta, e eu sei, irmão, que muitos de nós em algum momento precisam se levantar para dizer assim: Senhor Jesus, eu preciso tomar uma outra atitude, porque eu sei que o seu perdão é para mim, e eu sei que o Senhor me ama, e por isso eu quero viver para a glória do seu nome. É interessante, eu teria muitos outros personagens para falar, mas eu quero falar só de mais um rapidamente. O segundo personagem que eu quero comentar para você, ao qual Jesus estendeu o perdão, se chama, não tem nome, mas está lá em João capítulo 8, a mulher adúltera. Foi pega em flagrante adultério junto com um homem, claro. E o povo levou essa mulher para a presença de Jesus para ser apedrejada. E quando essa mulher chega na presença de Cristo, na presença do Senhor Jesus, e eles simplesmente dizem para o Senhor Jesus, não vamos entrar aqui nos detalhes teológicos que queriam até mesmo condenar Jesus através dessa ação, mas vamos pensar na condição dessa mulher. Apresentam a mulher para Jesus e dizem: Senhor Jesus, o mestre, a lei de Moisés diz que essas mulheres que foram pegas em adultério devem ser apedrejadas. E o Senhor o que diz? E quando eles fazem essa pergunta para o Senhor Jesus se abaixa e começa a escrever no chão, provavelmente no pó do pátio do templo. E eles insistem na pergunta. E o Senhor o que diz? Aí Jesus olha para aquele povo que estava todo ali e diz para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia é clara em dizer que, a começar pelos mais velhos, começaram a largar as suas pedras e foram indo todos embora. Quando foram indo embora, de repente ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus pergunta para aquela mulher: ninguém te condenou? E a resposta dela é dizer: ninguém. Aí Jesus então responde e diz para aquela mulher: nem eu tampouco
e condena. Aqui está a expressão, mais uma vez, irmãos, do perdão de Deus, do perdão do Senhor Jesus a alguém que estava completamente desesperado no momento, condenada pelos homens em um momento, mas amada e perdoada por Jesus em outro momento. Por mais que muitas vezes as pessoas julguem, por mais que as pessoas talvez te atirem pedras, por mais que talvez as pessoas estejam até com as pedrinhas na mão, pensando em atirar, lembrem-se que Jesus estende o perdão a você. Mas nunca, presta atenção nisso, irmãos, nunca sem te fazer um desafio grande e tremendo. Porque ele disse para aquela mulher: eu te perdoo. Mas não parou por aí. Ele disse para ela: vá e não peques mais. Porque muitas vezes a gente gosta de ser perdoado. Eu sei que o Senhor me perdoa, amém. Vivemos a época da graça. Que bendita graça, Deus me perdoa. Mas a gente não gosta muito mais dessa frasezinha que diz assim: vá e não peques mais. A gente que muitas vezes quer continuar no mesmo jeito. A gente quer continuar fazendo da mesma maneira. A gente quer continuar dando os mesmos passos. E aí Jesus diz: não, eu te perdoo, mas não esqueça que você deve ir e não pecar mais. Viva de uma maneira diferente. Viva agora para glorificar o meu nome. Viva para realmente fazer da sua vida uma vida cheia da minha graça e da minha misericórdia sobre você. Quando você percebe, irmão, o perdão de Cristo, você percebe que muitas vezes Ele perdoa a partir do arrependimento de alguém. Outras vezes Ele perdoa na sua misericórdia e Ele desafia essa pessoa a não pecar mais. Por exemplo, o ladrão da cruz. Ele perdoa o ladrão da cruz a partir do quê? Do arrependimento daquele homem. Aquele homem olhou e disse: nossa, nós merecemos, mas ele não merece, Senhor. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus perdoou e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, em muitos momentos, irmãos, Deus vai nos perdoar, mas vai nos fazer um desafio. Em outros momentos você vai se arrepender, e a batalha da cruz dá a garantia maravilhosa e bendita a mim e a você de que nós podemos, sim, somos sim, perdoados por Ele, lavados por Ele, purificados por Ele, nos méritos maravilhosos e benditos de Cristo. Foi o sacrifício perfeito dele na cruz que nos possibilitou, que nos possibilita ter o perdão dos nossos pecados. E que eu e você nós possamos lembrar que jamais poderemos caminhar firmes, jamais poderemos caminhar decididos, jamais poderemos caminhar tendo a aprovação de Deus se não fugirmos do pecado. A batalha da cruz foi travada para que eu e você pudéssemos ter o perdão, mas que pudéssemos entender que o desafio é: vá e não peques mais. Às vezes nós queremos sim o perdão, repito aqui nesta noite, mas não queremos o caminhar, fugindo do pecado. Que a graça do Senhor, irmãos, seja abundante sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós possamos entender com clareza o amor de um Deus tão maravilhoso e grande e bendito, o amor de um Deus tão excelso, que perdoa cada um de nós, que lava, que purifica, que transforma a nossa história. E por mais que muitos talvez jamais decidam nos perdoar, e talvez achem que nós não merecíamos, assim mesmo Ele estende o perdão e nos transforma em seus filhos para a glória do seu nome. Amém, igreja? No domingo que vem eu vou continuar a minha palavra, para mim não estender muito. Nós vamos, nesse momento, partir para a ministração da ceia do Senhor. Eu quero convidar os presbíteros para vir à frente, os presbíteros que estão presentes para virem à frente. Todos me ouvem aí sem o microfone? Palavra do Senhor, irmãos, em Mateus capítulo 26,
no verso 26. Nos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Irmãos, quando nós estamos diante desse sacramento, que é a Santa Ceia, eu creio que nós devemos sempre lembrar que esse sacramento, ele fala, é claro, de Jesus. Mas a Santa Ceia, de maneira tão maravilhosa e bendita, irmãos, ela nos faz, pelo menos, meditar em 3 situações da nossa história de fé. Primeiro, quando nós participamos da ceia, ela nos leva para o passado. Não tem como você participar da ceia e não olhar para o passado, para mais ou menos 2000 anos atrás, e lembrar que há mais ou menos 2000 anos atrás Cristo se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Quando nós participamos da Santa Ceia, ela também nos coloca no presente, porque se há 2000 anos atrás havia uma igreja que testemunhou e que viu, e era uma igreja composta por 12 apóstolos que participou da primeira ceia, e eles eram as testemunhas da época. Hoje, no presente, quem é a testemunha da época? Somos eu, somos você. Então, quando a gente participa da ceia, a gente olha para o passado e lembra: Cristo morreu lá, havia uma igreja lá, e eles testemunharam. Agora, no presente, eu participo do pão, eu participo do cálice, mas eu sou a igreja do presente. Lembrando, mas vivendo essa verdade na minha vida. Sabendo que Ele foi moído pela minha transgressão, que Ele derramou seu sangue por mim, que Ele estabeleceu uma nova aliança, e eu vivo essa verdade no presente aqui em Xanxerê, nesta igreja, para a glória do meu Deus. Mas quando a gente participa da ceia do Senhor, como o próprio Senhor Jesus disse aqui na sua palavra, ela nos leva a pensar no futuro. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos viver novo com Ele no reino dos céus. Que a Assembleia bonita será. Hoje nós temos um bom tanto de gente aqui em Xanxerê na igreja, mas que a Assembleia bendita e maravilhosa será quando na glória não vai estar o pastor, não sei se não vai usar os presbíteros ou não, né? Mas não vai ser o pastor, vai ser o supremo pastor, Jesus Cristo, lá no futuro, servindo a ceia, e eu e você participando com alegria. Tinha um presbítero em Leão Reis que alegrava muito meu coração, infelizmente partiu, seu João Maria, ele dizia: pastor Paulo, desculpa eu chorar, irmão, quando eu chegar lá, o senhor não imagina o quanto eu vou chorar. Eu não sei se na hora que o Senhor Jesus for servir aquela ceia lá, se eu estiver lá, eu vou correr, vou dar um abraço para ele no meio do povo lá, porque não vai dar para aguentar. Jesus vai estar lá. E eu e você estamos participando de um momento ímpar, irmãos, na vida da igreja. É olhar para o passado e lembrar que Ele morreu por amor, para perdoar. É olhar para o presente e dizer: eu estou aqui pela misericórdia desse Deus. Ele me amou, como Zaqueu, Ele estendeu a mão sobre mim e me perdoou. Glória a Deus por isso. E eu vou viver essa verdade até o grande dia em que eu vou ver meu Jesus. Como disse até mesmo Jó, de saudade me desfalece o coração. Eu mesmo sem conhecer o Senhor Jesus pessoalmente, e eu sei que muitos irmãos têm esse mesmo sentimento que eu,
temos saudade dele. É uma saudade diferente do nosso mestre. Um dia estaremos para sempre. Quando você tomar a ceia, quando você comer o pão e beber o cálice nesta noite, olhe para o passado, pense no presente e reflita no seu futuro. Porque só estarão no futuro aqueles que verdadeiramente o servirem com todo o seu coração. Quero convidar os irmãos que são em plena comunhão com a igreja, para colocar-se em pé. Nós vamos orar para consagrar os elementos e depois você vai estar recebendo o pão e o cálice, irmão, para nós estarmos participando. Se tem algum irmão de alguma outra igreja evangélica em plena comunhão com a sua igreja e que queira participar da ceia do Senhor nesse momento, ela não é da igreja presbiteriana, é da igreja do Senhor. E você deve receber os elementos. Um ato maravilhoso, irmão, de crescimento espiritual, por lembrar aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Soberano Deus e eterno Pai, nós nos apresentamos a Ti nesta hora mais uma vez. É alegria bendita ao nosso coração saber que o Senhor nos ama. É alegria maravilhosa para nós saber que o Senhor nos perdoa. E nesta noite já nós fizemos um momento no culto, Senhor, onde pedimos o perdão do Senhor e temos certeza desse perdão. E agora, Senhor, vamos comer o pão e vamos beber o cálice. E nós te louvamos por poder participar desse momento como igreja do Senhor. Que esses elementos, Senhor, na sua simbologia, tragam vida ao coração do teu povo. Tragam alegria ao coração do teu povo. Fortaleçam a fé do teu povo aqui nesse lugar. E nós, meu Deus, possamos prosseguir. Porque se somos igreja hoje, é porque no passado a igreja viveu essa verdade. E se seremos lá no futuro aqueles que estarão com o Senhor, temos certeza que estaremos lá. Queremos já te louvar e te agradecer pelo amor do Senhor por nós. Por isso, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos esses elementos e esperamos com humildade a bênção do Senhor sobre eles, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Irmão, você vai receber o pão e vai segurar aí na mão, para que depois nós possamos estar comendo todos juntos, certo? Receba o pão, segure, para que depois nós possamos estar comendo todos juntos. E os irmãos que têm seu inário, abram o hino número 300, e nós vamos louvar o Senhor com esse hino. Não sei quantos conhecem, me ajudem a louvar, hino do número 300. Enquanto você recebe o pão, cante comigo aí o hino do número 300. Mesmo sem o auxílio do violão, nós vamos estar louvando o nome do Senhor. Hino do número 300. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus filhos partires, tua vida não poupaste. Por agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus irmãos partires, tua vida não poupaste. O ato maravilhoso e bendito do amor do nosso Deus em Cristo Jesus foi entregar o seu corpo para ser moído pelas nossas transgressões. Algum irmão talvez não recebeu o pão? Levanta uma das suas mãos aí para nós. A palavra de Deus é clara em dizer que naquela noite ele partiu o pão, ele deu aos seus discípulos e disse para eles: comam, isto é o meu corpo,
que é dado por vós. Comamos nesse instante, irmãos. Depois de ter entregado pão, o Senhor Jesus entregou também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança, estabelecida comigo e com o meu povo. Então bendito é sabermos, irmãos, que nunca mais será preciso derramar o sangue de qualquer animal, para que tenhamos o perdão dos nossos pecados, porque Cristo derramou definitivamente, uma vez por todas, o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Mais uma vez você vai receber o cálice e segurar na sua mão aí um pouquinho, para que nós possamos compartilhar todos juntos esse momento, enquanto continuamos, irmãos, louvando ao Senhor, na continuação do nosso hino, a igreja militante. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostrar. Para meus filhos partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus filhos partires, tua vida não poupaste. Ele não poupou a sua própria vida por nós. E essa é a alegria do nosso coração, irmãos, saber que temos em Cristo o perdão dos nossos pecados. O seu amor possibilitou ele a se entregar na cruz. O seu amor possibilitou ele a derramar o seu sangue uma última vez, primeira e última vez, para o perdão de cada um de nós. Esse ato não é um ato apenas do pastor, é um ato de toda a igreja, um ato de comunhão. Lembrarmos aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Lembramos todos juntos. Quero convidar o restante da igreja para nos colocar em pé. Nós vamos orar, agradecendo pelo nosso culto, por esse tempo precioso que Deus nos deu. Quero estender nosso agradecimento e a bênção do Senhor àqueles que pelo Facebook e pelo YouTube nos assistem. Que Deus esteja sustentando a vida de cada um. E a sua vida nesta noite, irmãos, que Deus esteja operando de uma maneira especial. Por sua cabeça vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, quão maravilhoso é para nós estarmos nesta casa de oração. Quão bendito para nós, Senhor, é saber que o Senhor nos ama, apesar de nós. Quão especial para cada um de nós é saber que podemos contar com o Teu perdão. E eu sei que nesta noite, Senhor, o Senhor tem visitado o coração de irmãos aqui. Eu sei que nesta noite o Senhor tem falado ao coração de muitas pessoas nesse lugar. Dá-nos a coragem, meu Deus, de como Zaqueu, abrir mão daquilo que de repente não glorifica o Teu nome, para fazermos justamente aquilo que é para a glória do Senhor. Soberano Pai,
sustenta as nossas vidas, pois nós precisamos do Senhor. Obrigado pelo momento em que celebramos a Santa Ceia, e que o Senhor fortaleça a igreja aqui em Xanxerê, meu Deus, de maneira tão especial, que possamos ser testemunhas Tuas, Senhor, onde quer que estejamos essa semana, seja na nossa casa, seja, Senhor, no trabalho, onde quer que nós estejamos, que a boa mão do Senhor seja sobre nós, que sejamos testemunhas do Senhor onde estamos, e possamos viver para dizer que pertencemos a Ti, e que o Senhor nos comprou de maneira tão maravilhosa com o Teu sangue. Agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, e de ministro da Tua palavra, eu quero abençoar a cada um que está nesse tempo. Eu quero, no poder do nome do Senhor Jesus, abençoar cada família aqui representada. Se há lutas, Senhor, se há dificuldades, tem misericórdia, meu Senhor, e abençoa, opera. Cuida, meu Deus, desse Teu servo, dessa Tua serva, com todo o Teu amor. Estenda a Tua cura, quem sabe, meu Deus, aquele que tem uma necessidade urgente aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E permita, meu Deus, que durante a semana, onde quer que estejamos, a Tua palavra se cumpra e os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. E agora, irmãos, que o amor do grande Deus, o soberano Deus, que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Pode se assentar, irmão. Eu quero, nesse momento, proceder à posse. As sociedades internas da igreja não foi realizado no final do ano, e nós queremos estar dando posse às sociedades internas da igreja. Então eu quero convidar os irmãos a vir à frente. A Maria vai estar aí para depois do final do culto estar fazendo nosso pós-lúdio. Então eu convido para estar aqui conosco a diretoria, primeiro do conselho. Eu quero chamar os irmãos do conselho aqui na frente. A partir do ano de 2020, pastor Paulo aqui como presidente da igreja. Na verdade, tomamos posse no presbitério, mas agora queremos orar com o vice-presidente, o presbítero Pedro, secretário, o presbítero Leandro, e a tesoureira da igreja, nossa irmã Edna. Queria chamar também para orar pela diretoria da diaconia, presidente Antônio, o nosso irmão Siba, né? E o Yunis como vice-presidente, como secretário. Quero chamar aqui à frente a Edna já está aqui como presidente da SAF também, e a diretoria da SAF, por favor, vice-presidente, eu não tenho o nome aqui, mas a vice-presidente é a Tiraci, a dona Rosivelde como a primeira secretária, a dona Ana Dirce, segunda secretária, e a Lilian, a tesoureira da SAF. Vamos chamar a diretoria da UCP, presidente Nicolas. Quem é o vice-presidente, Nicolas? Chama a diretoria toda aqui na frente, vem a diretoria aqui da UCP. É presidente e secretário. E eu quero chamar também os conselheiros da UCP aqui, que serão o Claudecir Lemos e a Késia e a Rosane, que estarão trabalhando com o UCP. A UPA, a presidente Ana Luísa Marinello. E a diretoria da UPA, por favor. Está só ela hoje? É só ela? É só o presidente? Presidente da tarde. E os conselheiros, a Ana Paula e o Antônio já está por aqui, né? O Silas está aqui. Louvor, nosso secretário de louvor, o Diácono Euclides. E o conselheiro, por enquanto, é o presbítero Leondir ainda, né? O presbítero Leondir esteja conosco. Escola dominical, nosso superintendente é o presbítero Leandro, já está por aqui também. E
responsável pela multimídia, também vamos. Aline e Ana. Vocês podem comunicar os dois. A Aline está aqui, desculpa, Aline, eu estava. E o Natan, também para vir à frente, que estejamos orando pela sua vida. Então nós temos uma equipe bonita aqui. Mas vou dizer para a igreja, ainda está precisando de mais gente para trabalhar, tá bom? Se você tiver disposição aí, pensando, pastor, quero me envolver, quero trabalhar, conversa com o Leandro, conversa com a Aline, eles têm um lugarzinho para você na escola dominical, tá bom? Eu estava observando a nossa reunião, precisa gente até para ajeitar as salas, para mexer um banco, né, Leandro? Para puxar uma coisa ou outra, você pode ajudar, irmã, a nós fazermos essa obra aí bonita para a glória do Senhor, tá bom? Vou estar orando, dando posse a esses irmãos, clamando a bênção do Senhor sobre todos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor, no decorrer da história da igreja, sempre levantou homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, para te servir, para te adorar, para glorificar o Senhor e para fazer a obra do Senhor. E hoje, Senhor, nós estamos com muitos irmãos aqui à frente, glorificando em primeiro lugar o teu nome, pela disposição de cada um te servir. E nós queremos, Senhor, suplicar a tua bênção sobre a vida de cada um. Desde, Senhor, a UCP até o conselho da igreja, nós clamamos, meu Deus, a bênção do Senhor sobre esses nossos amados irmãos. Nós o abençoamos, e eu, como pastor da igreja, Senhor, os abençoo em nome de Jesus. E espero, meu Deus, com humildade, que o Senhor, como Deus grande que é, fortaleça o caminhar desses meus irmãos e cada sociedade da igreja, os louvores, até mesmo, Senhor, as imagens, a multimídia, tudo seja abençoado, meu Deus, pela mão poderosa do Senhor. E nós possamos ver almas erguidas aos teus pés nesse lugar e possamos juntos glorificar o teu nome. Oramos, meu Deus, agradecidos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, assim está encerrado o nosso culto nesta noite. Que Deus esteja abençoando a cada um. Se alguém nos visitou, está nos visitando, seja bem-vindo, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida. E outras vezes você possa retornar, que é para nós alegria receber você aqui na igreja e poder compartilhar a palavra. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Uma boa semana a todos. Amém. Lembrando que tem um chazinho lá atrás para quem está disposto a tomar. A Maria vai fazer um pós-lúdio, né? E depois nós estamos liberados para sair.